Muito bom dia, muito bom dia. Que Jesus abençoe a cada um neste dia, que dê muita graça à sua vida, muita vida no Espírito Santo, alegria, muita saúde, que dê a presença de Deus a você neste dia. Hoje é terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020. Hoje é dia de aniversário do meu casamento. São 31 anos já de casamento. Parece que foi ontem, né? Terça-feira, 22 de dezembro de 2020. Me casei em 1989, num sábado, dia 22 de dezembro. E nesta manhã, aqui bem cedinho, estou com você novamente para meditarmos, para pensarmos um pouco numa palavra prática. Hoje é discipulado, discípulo. Eu vou falar sobre discípulo. E antes eu quero fazer o nosso sorteio aqui do próximo assunto. Vamos ver das 50 palavras, qual é a palavra que nós iremos estudar no próximo vídeo. Número 16. Número 16. Família. Poxa vida, que assunto mais gostoso de se estudar, não é verdade? Família. Hoje sobre discípulo e o próximo sobre família. Então, quero dizer a você que ser discípulo é algo muito profundo, muito intenso, muito comprometedor, muito responsável, muito sério e algo que pode fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Há um texto da palavra de Deus aqui que diz assim, em Lucas capítulo 14, os versos 25 e 26. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25 e 26. Vou repetir. Uma grande multidão o seguia. Numa versão da Bíblia atualizada, diz uma grande multidão o seguia. Então disse-lhe Jesus: Se alguém quer vir após mim e ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, suas irmãs, seus irmãos e até a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim ou não pode ser meu discípulo. Então, vamos começar pela palavra discípulo para ver o que não pode ser ou aquele que não pode ser. Discípulo, no original grego, é alguém que seguia os passos, é alguém que ficava atrás na poeira dos passos de quem ia à frente. Porque naquela época não era como hoje, que tínhamos calçadas, asfaltos, né? Ruas pavimentadas e muita higiene. Na época de Jesus,
a pobreza era muito grande e as pessoas, quando caminhavam nos seus caminhos, elas levantavam poeira. Aquele monte de gente caminhando de Jerusalém até outra cidade, ou nos arredores, ou mesmo nas cidades, não é? Dentro das cidades de Jerusalém, das cidades da Judéia na época, ou da Galileia, a poeira levantava. E era muito difícil a higienização correta, completa, certa, porque a maioria eram pobres e tiravam água de poço. As pessoas mais pobres tinham que ir ao poço central da cidade ou a um poço fora da cidade e pegar a sua água em baldes, em pequenos barris, não é? E assim elas levantavam poeira. E a palavra discípulo, então, vem daquele que anda na poeira dos passos do outro, que segue o outro, que copia o outro, que imita o outro e que vive como o outro vive. E, diante disso, Jesus Cristo aqui está dizendo que uma grande multidão o seguia, diz o texto aqui, pois ele fazia muitos milagres, ele operava muitas curas, ele dava alimentação para as pessoas, ele alimentava, ele multiplicava alimentos. Tem os dois textos que nós conhecemos, da multiplicação dos pães e dos peixes, mas quantas outras vezes Jesus certamente não multiplicou comida para pobre, para gente que não tinha o que comer, para que pudesse comer. Então, os seus discípulos que andavam com ele, andavam nos seus passos, andavam na sua poeira, na poeira dos seus pés, o seguiam, o imitavam, mesmo que não entendessem. E assim é comigo e com você. Mesmo que eu não entenda uma ordem, algo que Jesus mandou fazer assim como eu fazia, ou como eu faço, diz a palavra de Deus. Diz Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, seja meu discípulo como eu sou de Cristo. Mas grandes multidões seguiam Jesus. E ele os alertou que a grande maioria que o seguia não era discípulo. Ele escolheu 12, ele tinha uns 70 que também o seguiam, mas bem de pertinho eram 12, e bem mais de perto 3, e bem íntimo era apenas o apóstolo João, que era um discípulo amado, né? Chamado discípulo amado. Mas todos os 12 eram discípulos e seguiam nos passos da poeira de Jesus. Seguindo Jesus, imitando Jesus, agindo como Jesus agia e fazendo como Jesus fazia. E Jesus diz aqui, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. 2 pontos. Jesus, então, voltando-se para essa multidão, ensinando a multidão, disse a eles assim: se alguém, qualquer pessoa, eu ou você, religioso ou não, dentro da igreja de Jesus ou não, tendo rituais cristãos ou não, acostumando ou acostumado com as coisas, vamos dizer, religiosas ou não, se alguém vem a mim e ama o seu pai, numa ordem decrescente de autoridade, ama sua mãe, ama sua mulher, ama seus filhos, ama seus irmãos e ama suas irmãs,
numa ordem decrescente, não somente de autoridade, mas de relacionamento. Sendo que a mulher aqui, é claro, quando se casa, ela se torna um com você. Aí é outro assunto. Mas seu pai, sua mãe, sua mulher ou seu marido, no caso aqui, seus filhos ou filhas, seus irmãos ou suas irmãs, até a sua própria vida, chegando na sua própria vida, que é o de mais importante que nós temos e tentamos preservar, até a sua própria vida. Mais do que a mim, disse Jesus, se eu mesmo amar, ou seguir, ou acompanhar, ou dar tudo de si, mais do que dá Jesus, como discípulo, se amar mais do que ama-se a Jesus, não pode ser meu discípulo. O que essa pessoa será então? Ela será mais um na multidão, ou será uma pessoa a mais que segue Jesus de longe, que segue Jesus por causa do pão, por causa dos milagres, por causa do que Jesus possa oferecer, ou pode oferecer. Esse não é discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é que segue os passos, segue a poeira dos passos de Jesus, está onde Jesus está, vai onde Jesus vai, faz o que Jesus faz, ama como Jesus ama, se dá como Jesus se dá. Esse é discípulo de Jesus. O resto é multidão, é grande multidão, interessada apenas nos benefícios de Jesus e não na transformação que Jesus faz dentro do coração de um discípulo. Que eu e você sejamos discípulos de Jesus, de fato, de verdade. Senhor Jesus, eu quero ser um discípulo do Senhor. Eu quero amar como o Senhor amou e ama. Eu quero andar como o Senhor andou e quero andar hoje como o Senhor andaria. Eu quero me relacionar com as pessoas à luz dos teus ensinamentos. Eu quero me submeter ao Senhor em todas as coisas e obedecer ao Pai do céu, como o Senhor obedeceu. Tem misericórdia de mim, Senhor. Alain, e tem misericórdia de cada pessoa que está me ouvindo neste vídeo e me vendo. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, quando eu falarei com vocês e explicarei um pouco sobre família. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau.